Muito obrigada, uma honra, uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa cidade tão acolhedora, nessa igreja tão amorosa. Pastor Carlos e André são mesmo amigos do coração, chegados, e a gente se alegra muito. Chegar aqui e ver uma igreja tão bonita, tão viva, tão cheia da presença de Deus. Ao pisarmos aqui, a gente já sente a atmosfera do Espírito Santo de Deus. Amém? E por que isso? Porque aqui é um lugar santo, aqui é um lugar separado? Não, porque você está aqui. Porque nós estamos aqui. Então nós carregamos esta presença, nós carregamos esse Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então quando nós chegamos, nós enchemos esse lugar da presença de Deus. E essa mesma presença está também na sua casa, está também no seu trabalho, está também por onde você andar, porque você carrega a presença de Deus. Você é a igreja de Deus. Por isso nos alegramos tanto quando nos reunimos, porque a igreja se une em adoração ao nosso Senhor. Por isso estamos aqui nesta noite, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, porque nós vivemos para Ele, tudo por Ele, tudo para a glória dEle. Não é verdade, irmãos? Então, por isso estamos aqui e queremos nessa noite compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos permitido viver na presença dEle, tem nos permitido viver e experimentar aí nas nossas casas, na nossa igreja. Somos de Belo Horizonte, né? Como o pastor já falou, não sei se o sotaque aí dá para perceber, mas somos mineiros, né? Casados, somos casados já há 40 anos, esse ano celebramos 40 anos de casados, temos 2 filhos, ambos casados, um casal, temos também 4 netinhos. Ai, uma delícia, uma sobremesa mesmo da nossa vida. E graças a Deus, tão somente pela graça, toda a nossa família ama e serve ao Senhor. Todos eles são líderes, todos eles servem, abrem suas casas, lideram, amam pessoas, cuidam de pessoas. Então, para nós, falar daquilo que a gente vive é tão somente pela graça, pelo favor do Senhor, porque é nada nosso, tudo vem dEle, tudo para Ele. Então, tudo que vamos compartilhar aqui hoje é vindo do Senhor. E eu tenho certeza que se a gente desse o microfone aqui para cada um de vocês, você também teria algo para compartilhar. Você também teria experiências para contar, porque quando andamos, quando vivemos com Deus, com a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós vivemos mesmo experiências a cada dia, não é verdade? E hoje, então, eu queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia, se você tiver, ou então vamos colocar ali, por favor, a projeção. E eu queria ler com vocês apenas um versículo que está lá no livro de Atos, no capítulo 16, no verso 5. Só lembrando ali o que acontecia ali no livro de Atos. A gente viu, a gente sabe muito bem que nesse livro da palavra de Deus nos relata a formação da igreja, o início da igreja, como foi o trabalho com aqueles discípulos que andaram com Jesus, que conheceram a Jesus, que comeram com Ele, que viram o ministério dEle, que participaram, foram treinados, foram ensinados. E esse Jesus então deixou para esses discípulos uma missão de fazer discípulos, uma missão de espalhar o Evangelho para toda aquela geração, e para que aquela geração fizesse também o trabalho, e fizeram um bom trabalho, porque esse Evangelho chegou até nós, nos dias de hoje, há mais de 2000 anos, não é verdade? Então esse é o contexto do livro de Atos. Ali a gente vê o trabalho dos discípulos e como essa igreja, então, ia sendo estabelecida. E no capítulo 16, no verso 5, diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Feche seus olhos, mais uma vez, peça a Deus: Senhor, fale ao meu coração.
Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesta noite? Ah, Deus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Fale conosco, Pai, fale conosco o que o Senhor quer para nós, nos edificar, nos ensinar, nos desafiar nesta noite. Nós estamos com esse bastão nas nossas mãos. Um bastão, ó Deus, conquistado por Jesus ali na cruz, que ensinou, que capacitou tão bem os seus discípulos. E esta mensagem chegou até nós. O que vamos fazer com ela? Ah, Deus, eu peço mesmo que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se não for incômodo, eu vou pedir um copinho de água, por favor, para nos ajudar aqui. Muito bem. Então, o que a gente pode ver aqui nessa igreja? Esse texto nos diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Isso, estou acostumando aqui com isso. Daqui a pouco eu pego o jeito. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. O que significa isso? Cresciam em pessoas, pessoas eram alcançadas, pessoas eram conquistadas através do Evangelho, e essas pessoas iam mudando de vida, iam sendo fortalecidas também na sua fé, e isso resultava em uma ação de conquistar pessoas, ação de apresentar o Evangelho a pessoas, ação de que pessoas tinham suas vidas transformadas, e isso acontecia diariamente, ou seja, não era apenas no domingo, não era apenas naquele final de semana, quando os templos eram abertos e as pessoas se reuniam, não, isso era um estilo de vida, isso acontecia a cada dia, as pessoas iam sendo fortalecidas na sua fé, e a consequência disso era que elas andavam, falavam, viviam, serviam, trabalhavam, e outras pessoas vivenciavam, viam tudo isso, ouviam a respeito disso, e eram também alcançadas por este amor e tinham suas vidas transformadas. E uma vez que isso acontecia, e uma vez que isso acontecia, a igreja do Senhor ia sendo estabelecida, ia sendo formada. E quais são então as consequências disso? Quais são os resultados de uma vida assim como igreja? Nos dias de hoje não tem sido diferente. Nós temos vivido dias debaixo de uma graça muito grande do Senhor. Você tem percebido isso? Você tem percebido que há uma graça sobre nós? Há uma graça sobre o Brasil. Nós temos oportunidade de receber e de conhecer e de conviver com pessoas, às vezes, do mundo todo, pastores, missionários, conferencistas que muitas vezes chegam na nossa igreja e todos são unânimes em falar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com a igreja no Brasil, que tem avançado tanto. Olha aqui um exemplo, olha que igreja linda, olha que igreja viva, tantos jovens, tantos adultos, senhores, senhoras, alcançadas pelo amor de Jesus. Existe sobre nós uma graça, e nós temos que experimentar essa graça, porque você crê que estamos vivendo os últimos dias? Os sinais estão aí, Jesus está voltando, estão diante de nós as últimas oportunidades, os céus estão abertos. Como é tão comum a gente ver pessoas que a gente achava assim, esse não tem jeito, esse é o improvável dos improváveis para se tornar um discípulo de Jesus. E essa pessoa, quando a gente menos assusta, se converte também. Nós vivemos isso na nossa família. O Flávio tem um irmão que ele sempre falou, não, esse não vai ter jeito, esse não vai ter jeito. Hoje ele é um líder de célula, hoje ele está com a casa salva, com a casa restaurada, com a família restaurada. Aos nossos olhos ele era o improvável, mas o poder de Deus, a graça de Deus o alcançou. E assim tem acontecido com tantas e tantas pessoas. Então, nós estamos vivendo hoje
algo semelhante ao que essa igreja primitiva viveu. Não é um modismo, não é uma teoria, não, é simplesmente a vida de Deus através de nós, como era na igreja primitiva. E quais então são os resultados desta vida? Quais são os resultados dessa vida? Primeiro lugar, esta vida, esta igreja tem que gerar em nós um temor a Deus. Gerar em nós e gerar naquelas pessoas que estamos gerando um temor a Deus. Ou seja, não é uma obra humana. Não sou eu, não é com o meu dom, meu talento, ou com aquilo que eu aprendo na faculdade, ou no seminário, ou onde quer que seja, que tem o poder para convencer, para salvar qualquer pessoa. Não, é o poder de Deus. É a ação do Espírito Santo de Deus. Isso tem que gerar em nós um temor a Deus. Ou seja, devemos levar Deus a sério. Não podemos viver uma vida mediana, um pé aqui, outro pé lá no mundo. Não. Quando entregamos nossa vida para Jesus, quando entramos para a família de Deus, nós temos que temer a esse Deus. Não temor de medo, de jeito nenhum, mas levar Deus a sério. Uma vida salva tem que ser uma vida transformada. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo. Passa a ser perfeito? Claro que não, mas prossigo em direção ao alvo. Eu tenho que mudar de vida. Se eu estava andando numa direção, eu tenho que dar uma volta e andar na direção oposta, em direção a Jesus, ao conhecimento da palavra de Deus. Então, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja firmada na palavra de Deus, ela tem que gerar pessoas tementes a Deus, discípulos verdadeiros de Jesus, tementes a Deus. Outra característica importante de uma igreja em células, em pequenos grupos, uma igreja que vive o amor de Deus, salvação. Ela gera salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Então, uma igreja, ela tem que ser voltada para a salvação daquele que está perdido. Que coisa linda ver esse vídeo que passou aqui agora, o pastor Carlos falando da visão, da missão da igreja. Uma igreja acolhedora, uma igreja amiga, uma igreja simpática, amorosa, porque está preocupada com aquele que está lá fora. Tem sempre uma cadeira vazia para acolher aqueles que estão lá fora. Nós chegamos aqui hoje, a primeira coisa que nós vimos, que igreja linda, que igreja tão organizada, mas cabe o dobro de cadeiras aqui. Foi a primeira coisa que nós vimos, cabe o dobro de cadeiras aqui, não é verdade? Porque tem uma fileira entre cada um aqui, então tem muito espaço para você alcançar o seu amigo, o seu parente, aquele seu vizinho, que assim como você, precisa conhecer o amor de Jesus. Então a igreja do Senhor é lugar de salvação. Amém? Amém, glória a Deus. Outro valor é a unidade. Um só propósito, uma só visão, um só objetivo. Nós não atiramos para qualquer lado, não, sem saber para onde vamos alcançar, sem saber o que queremos. Não, nós miramos no alvo. O alvo é Jesus. Qual é a grande comissão deixada por nós? O que aquela igreja vivia? A grande comissão de fazer discípulos. Esta é uma missão de cada um de nós. Então, nós todos estamos caminhando em unidade, não em disputa, nem em competição, mas unindo as nossas diferenças, unindo os nossos dons, unindo os nossos talentos, num único propósito: edificar o reino do Senhor aqui nessa terra, construir uma igreja viva, ser fortalecidos na fé e sendo acrescentados pessoas salvas a cada dia. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. E também um outro valor, um apoio mútuo. Ninguém faz isso sozinho.
Essa obra não é de uma pessoa só. Por melhor que o pastor Carlos seja, e ele é muito bom, um pastor excelente, tem uma equipe maravilhosa, eu sei disso, hoje tivemos oportunidade de conversar com muitos deles. Por melhor que sejam, ele não consegue fazer essa obra sozinho, porque ele é humano, como qualquer um de nós. Mas o trabalho de conquistar vidas, de fazer diferença, como ele muito bem disse no vídeo, não apenas nessa igreja, mas nesta cidade, porque Deus plantou vocês aqui em Londrina, para que esta cidade seja alcançada e transformada pelo poder de Deus. E esse não é um trabalho de um homem só. Esse é um trabalho conjunto de uma igreja, de uma equipe, na diversidade dos dons, dos talentos, cada um com o seu perfil, cada um com aquilo que sabe fazer, cada um com aquilo que pode fazer e oferecer em apoio mútuo. Em apoio mútuo, assim vamos conseguindo alcançar vidas para Jesus. Um outro valor também fundamental, as reuniões. A igreja, ela não está presa apenas aqui nesse prédio, por mais bonito que seja, por mais confortável, mais acolhedor que seja. A igreja saiu das quatro paredes, precisa sair das quatro paredes. Então, aos domingos, nos reunimos aqui, aos finais de semana. Sim, é encontrão da família, é o encontrão de todos, é a celebração, é a hora de matarmos a saudade, de contar como é que foi. Mas saiu daqui, saímos por aquela porta, a nossa vida agora vai para a prática. Vamos colocar em prática tudo que recebemos. Vamos colocar em prática a nossa fé viva, através de reuniões nas nossas casas. Nos encontramos também nas nossas casas. Então, uma igreja viva, uma igreja acolhedora, uma igreja que quer fazer diferença, ela precisa se reunir também no seu ambiente de intimidade. Sabe por quê? Muitas pessoas têm preconceito, muitas pessoas não têm disponibilidade para entrar numa igreja, mas tem para tomar um café na sua casa, tem para a intimidade da sua sala, tem para ouvir ali, tomar um café e assentar na sua mesa. Ah, queridos, temos vivido isso há mais de 20 anos na nossa vida, exatamente há 23 anos, na nossa vida, temos liderado células, grupos pequenos, grupos de comunhão, como vocês têm aqui. Poderia ficar aqui a noite inteira, contando experiências de pessoas, de famílias que foram transformadas, pessoas que foram alcançadas, pessoas que entraram na nossa casa chorando, e foram totalmente impactadas pelo amor de Jesus. Hoje são líderes, são coordenadores, são até pastores até do DNA, que estão aí trabalhando pelo Brasil afora, se converteram ali, na sala da nossa casa, numa intimidade, num aconchego. Quantas e quantos casais entraram ali na nossa casa com carta de divórcio assinada, outros já divorciados. Nós acompanhamos um casal muito próximo a nós, muito amigos, estavam divorciados há 4 anos. 4 anos, ambos já estavam planejando casamento com outras pessoas, já estavam ali prontos a viver uma outra vida totalmente fora dos padrões do Senhor, mas ali, num aconchego, numa conversa, numa reunião dentro de casa, esse casal teve sua vida transformada, reataram o casamento, abandonaram os propósitos ali errados. Um homem vivendo uma vida adúltera, largou tudo e voltou para sua esposa. Casaram novamente com a mesma mulher, com o mesmo marido, uma família totalmente restaurada. Hoje são líderes, os filhos totalmente engajados na igreja, trabalham conosco ali na liderança alta da igreja, pelo amor de Deus, pelo aconchego da casa, pelo aconchego do dia a dia, do aconselhamento, do olho no olho, do choro junto, do aconchego. Então, igreja é reunião
pública, mas é intimidade da casa, é o cuidado, é o acompanhamento, e ali grandes coisas vão acontecendo. E é também a reunião do templo. Claro, olha que delícia nos encontrarmos. Mas eu vi o pastor falando, junte aí com as pessoas do seu GC, porque você vem, mas não vem sozinho. Você traz aquele que está com você. Você traz aquele que você está discipulando, aquele que você está formando, aquele que você está treinando, que você quer ensinar. Aí sim, essa grande celebração faz mais sentido ainda. Você vai ensiná-lo a adorar ao Senhor. Você vai ensiná-lo a ter amor pela palavra de Deus. Você vai ensiná-lo a ter esse temor de Deus, a Deus, que é o nosso pilar. Então, você está entendendo que uma igreja existem valores, e esses valores são inegociáveis, para que esta igreja seja mesmo aquela que cresce na fé, mas também é fortalecida na fé, mas alcança muitas pessoas também. E o resultado disso? E o resultado disso tudo são milagres. Milagres. Queridos, nós presenciamos milagres todos os dias. Todos os dias. Milagres de salvação. Milagres de transformação de vidas. Milagres de transformação de famílias. De transformação de destinos. Pessoas que estavam totalmente fadadas a irem para o inferno. Mas seu destino é mudado. Seu destino é transformado. Nós temos visto sinais de cura, sinais de transformação de vida, de libertação. Quantas pessoas chegam presas em drogas, em vícios, em compulsões, mas ao encontrarem com Jesus, ao encontrarem com uma igreja viva, atuante, acolhedora, pessoal, íntima, essas vidas são transformadas e milagres acontecem. O nosso desejo é que você viva isso também. O nosso desejo é que esta igreja seja assim. Alcance pessoas para o Senhor e vivam diariamente milagres. Mas para que isso tudo aconteça, nós temos que prestar atenção em algumas questões aí muito sérias. O modelo de uma igreja em células, na verdade, não é um modismo, como eu disse aqui. Não é agora alguns estão adotando, não. É um retorno aos mesmos princípios e valores que levaram a igreja primitiva a transtornar o mundo. Não é verdade? Atos capítulo 17, no verso 6, diz assim: estes aí que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. O trabalho daqueles discípulos fizeram uma revolução naquele lugar. As pessoas foram impactadas com tudo que estava acontecendo. Vidas foram sendo mudadas e, consequentemente, suas atitudes também. Aquela cidade foi sendo transformada. E é isso que nós estamos vivendo hoje também. É isso que nós podemos viver hoje também. Nós temos vivido experiências incríveis nos últimos dias. Nós estamos com uma igreja numa cidade próxima a Belo Horizonte. Moramos em Belo Horizonte e começamos ali, então, temos ali várias células, e numa destas células, uma pessoa se converteu, entregou a vida para Jesus, mas ela morava longe de Belo Horizonte. Essa cidade fica a mais ou menos 1 hora de distância, e ela vinha toda semana para esta célula, para o aconchego desta casa, para o relacionamento ali com mulheres, e ela foi tendo sua vida transformada. A primeira na sua casa a se converter. Ninguém era crente, nem seu marido, nem suas filhas, nem seus irmãos, ninguém daquela família era crente, e ela então começou a frequentar ali, e ela
então foi impactada e foi transformada pelo poder de Jesus e se converteu. E ficou ali por um tempo até que ela foi sendo treinada, fez os cursos, foi batizada, começou a crescer na fé e até que ela falou, peraí, está muito longe, eu quero alcançar minha família, eu quero alcançar meus vizinhos, eu quero abrir uma célula lá na minha casa, que ficava então nessa cidade. E assim foi, nós então acompanhamos, treinamos, formamos aquela pessoa como uma líder, e ela então começou uma célula ali. Resultado, resumindo essa história, o seu marido foi salvo também, ele também entregou sua vida para Jesus, suas filhas, adolescentes, também entregaram sua vida para Jesus, foram salvas, seu irmão, seus irmãos, sua cunhada, enfim, ela ganhou a família, os vizinhos para Jesus, e aquela célula então foi estabelecendo ali, e ela começou a formar uma outra líder que estava com ela, aquela célula então se multiplicou naquela cidade distante da nossa igreja sede, e ali nós começamos a acompanhar, e hoje, 2 anos e meio, 3 anos aí, depois disso, hoje nós temos uma igreja ali naquele lugar, porque estas células cresceram, alcançaram outras pessoas, e hoje nós temos ali 452 pessoas, mais precisamente, frequentando as nossas células, naquele lugar, a partir de uma pessoa, a partir de uma vida que se converteu a Jesus e se dispôs, não, peraí, eu quero ficar ali mais perto. E Deus então foi acrescentando outras pessoas. Sabe por quê? Foi essa pessoa, o nome dela é Cecília, que fez tudo sozinha? Não. Ela ganhou uma pessoa, essa pessoa ganhou outra pessoa, que ganhou outra pessoa, que ganhou outra pessoa e que continua ganhando outras pessoas. Hoje nós temos visto um mover de Deus ali naquela cidade. Todos os domingos, todos os finais de semana, a gente quer conhecer os visitantes. Quem aqui está visitando? Todo domingo tem sempre famílias. Mudei para cá agora. Eu estou morando aqui. Eu fui na célula do fulano. Eu fui na célula do ciclano. Nós temos visto Deus acrescentando vidas, como nós vimos ali no texto. Por quê? Porque a igreja tem avançado, a igreja tem conquistado pessoas. Há pouco tempo nós tivemos a bênção, a felicidade também de ganhar o vice-prefeito da cidade para Jesus. Ele passou uma situação terrível de enfermidade, de quase morte, teve uma experiência pessoal com Jesus, foi a uma célula, ali ele foi acolhido, ali ele foi amado, foi discipulado e foi batizado, e hoje está lá na igreja. Outro dia deu um testemunho lá, e nós cremos que Deus quer alcançar aquela cidade. Todos os domingos o Flávio fala, nós estamos aqui para fazer diferença nesta cidade. Porque Deus não coloca a gente à toa no lugar que nós estamos. Mas Ele quer que através de nós alcancemos aquele lugar. Então, nós estamos retornando, nós estamos vivendo exatamente o que vivia ali aquela igreja primitiva. E nesse contexto, o que fica claro para nós? É a obra de uma pessoa só? Não. Cada membro é um ministro. Cada membro é chamado e é capacitado por Deus. E cada casa é uma igreja em potencial. Querido, isso serve para você, isso serve para mim. Você tem também um chamado de Deus para a sua vida. Você tem um papel importante nesta visão dada por Deus. Mas eu não sei fazer nada. Você que pensa. Você, com o seu jeito. Muitas pessoas sabem receber. Muitas pessoas sabem abrir sua casa. Outras pessoas sabem
convidar pessoas, outras sabem dar carona para alguém e levar a um determinado lugar, outras pessoas sabem simplesmente acolher alguém, orar por alguém. Todos nós temos um chamado, e quando nós colocamos esse chamado em prática, esta igreja avança. Cada casa é uma igreja em potencial. Essa moça que eu estou contando para vocês, ela era a mais improvável, porque a casa dela ficava mais de 1 hora de distância da nossa sede, da igreja. E além de ser em outra cidade, é na zona rural da cidade. Ela mora num sítio, tem boizinho, tem cavalo, tem galinha, é num sítio afastado. Pois ali o Senhor escolheu começar uma grande obra naquela cidade. Através dali, daquele lugar, daquela família tão improvável, Deus escolheu estabelecer ali uma igreja. Hoje nós alugamos um prédio, porque com esse tanto de gente que já se reuniam nas casas, nós então alugamos um prédio. E esse prédio já não cabe mais as pessoas, porque já estão espalhadas nas casas. A gente nem preocupa, porque as pessoas estão reunindo de casa em casa, nos bairros e nas praças, e se encontram para orar na praça tal e na casa tal, porque a igreja vai se espalhando. Cada casa é uma igreja em potencial, e a sua casa também é assim. Vivendo isso, a Visão Celular, ela tem transformado o cenário evangélico. Nossa igreja era uma igreja de 350 membros por muitos anos. Compartilhei com a turma hoje de manhã, era uma igreja muito gostosa, uma igreja muito acolhedora, uma igreja muito bíblica. Nós tínhamos um pastor muito profeta de Deus, nós somos muito bem formados, mas era uma igreja centrada, fechada em si mesma, não estava preocupada com o perdido. Até que Deus abriu os nossos olhos, até que Deus nos mostrou que o perdido estava realmente perdido e precisava conhecer o amor de Deus. E Deus tem feito isso por todo o nosso mundo. Nós temos visto igrejas sendo transformadas. Você tem vivido isso também. Você tem sido participante desse processo também. Pequenas igrejas, muito tempo pequenas, têm se transformado em igrejas fortes, porque colocaram os pequenos grupos no centro do seu ministério. Esse trabalho não é um trabalho de um homem só, mas é um trabalho de todos os ministros. E que assim seja, né? E para que isso aconteça, rapidamente, concluindo aqui o meu tempo, quais são alguns valores inegociáveis de uma igreja assim? De uma igreja que vive espalhada pela cidade, mas que também se reúne nas grandes celebrações. Algumas coisas são inegociáveis. Primeira delas é que é uma igreja de relacionamentos significativos. Queridos, hoje falamos muito sobre isso. Célula não é apenas, ou grupo de comunhão, como vocês chamam, não é apenas uma reunião numa casa, simplesmente. Não. Célula é um estilo de vida. É algo que passa a fazer parte da nossa vida. Através de quê? De relacionamentos significativos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de companheirismo, de família, de acolhimento. Somos membros da família de Deus. Quando entendemos isso, os nossos grupos, repletos de amor, alcançam o mundo. Além dessa igreja que estamos liderando lá nessa cidade, chama-se Lagoa Santa, nós temos uma célula também, semanalmente, próxima à nossa casa, onde moramos, lá em Belo Horizonte. Nossa célula se reúne toda terça-feira. E a nossa célula é assim, é puro amor. Virou realmente uma família.
um relacionamento familiar. Lá nós comemoramos os aniversários, lá nós choramos com aquele que está sofrendo, lá nós oramos. Se alguém vai passar por qualquer necessidade, coloca lá no grupo. Ore por mim porque eu vou fazer uma prova, ore por mim porque eu estou doente, ore pelo fulano, pelo meu marido. E ali naquele grupo nós nos conectamos durante a semana em oração, em telefonemas. Ali também nós celebramos as vitórias, as conquistas. Também lutamos as lutas uns dos outros, porque estamos conectados. Nós nos encontramos presencialmente toda terça-feira, mas durante a semana nós nos relacionamos. No domingo, o primeiro que chega lá na igreja, no prédio, manda uma foto: ó, eu estou aqui, onde vocês estão? Onde vocês estão? Vem encontrar comigo aqui. Quem não pode ir, já manda logo o link do culto, da reunião, porque estamos conectados, ligados uns com os outros, através de relacionamentos significativos. É aniversário, já começa o dia lá colocando no grupo: hoje é dia do fulano, parabéns. E aí vem todo mundo e escreve também. E aí na reunião a gente canta o parabéns juntos, porque somos família, relacionamentos significativos. Essa é a nossa razão, essa é a nossa chave. E a partir desse relacionamento é feito também o evangelismo. Na nossa célula a gente sempre fala: tem sempre uma cadeira vazia, tem sempre um lugar para você trazer o seu amigo, para você trazer o seu parente. Nós toda semana nos alegramos com quem está ali, mas também desafiamos: vamos trazer mais alguém na próxima semana, vamos convidar mais alguém, vamos fazer um dia do amigo, para a gente trazer nossos visitantes, nossos amigos, vamos dar uma palavra evangelística para essas pessoas, porque o evangelismo é o coração da nossa célula. Uma célula não pode, um grupo pequeno não pode de maneira alguma se conformar apenas com os que estão ali, por melhor que seja, porque é muito bom, a gente vai ficando amigo. Nós temos na nossa célula, para vocês terem uma ideia, uma família que mora em uma outra cidade, que fica quase 2 horas, 1h40 de distância, chama-se Pará de Minas. Mas essa pessoa tem tanto relacionamento conosco, que ela vem para a célula toda semana. Toda semana. Ela sai da casa dela 6h20, na hora do rush, na hora do trânsito, para chegar na nossa reunião às 8h da noite. Olha, isso gera em nós um constrangimento de amor tão grande. Isso traz para a nossa célula um ambiente de amor tão grande. Por quê? Porque aqueles relacionamentos são significativos e ela não quer perder. Vem ela, o marido e a filha. Quando chega em casa, às vezes 11h, 11h30 da noite, ela põe lá no grupo: cheguei em casa. Aí todo mundo: ufa, graças a Deus, que bom, agora posso dormir. Porque a gente fica esperando eles chegarem em casa para a gente ficar tranquilo. Por quê? Relacionamentos foram alcançados pelo evangelismo, foram alcançados pela célula, foram alcançados pelo amor de Deus, e isso então tornou algo natural para a vida dessas pessoas. E sabe de uma coisa? E esses discípulos que vão sendo formados, vão alcançando também outros discípulos. Essa mesma família trouxe uma família amiga para a célula também, que hoje, agora vão ser até anfitriões de uma nova célula nossa. Por quê? Ganhamos discípulos, fazemos discípulos que fazem também outros discípulos. Então, o evangelismo é o coração de uma igreja que quer viver de acordo com os padrões do Senhor. E para que essa igreja cresça
continue avançando, é necessário também a formação de novos discípulos, a formação de novas pessoas que vão avançar nesse processo também. Então, não é algo centralizado, não é algo que está na mão só de uma pessoa. Hoje mesmo fiquei no telefone alguns minutos com a minha líder em treinamento, porque dizendo a ela, olha, essa semana nós estamos viajando, temos um compromisso, então você vai dirigir a reunião, você vai preparar a reunião. Amanhã não estaremos na igreja, mas nós delegamos. Você vai fazer essa parte, você vai fazer aquela outra parte, e tudo funciona, mesmo sem a gente estar lá. Por quê? Não é uma igreja centrada apenas numa pessoa, mas é onde cada crente é um ministro. Cada crente está ali para exercer o seu dom e o seu talento, e assim, a célula é uma oportunidade do ministério para todos. Qualquer pessoa tem a oportunidade de servir do seu jeito, com os seus dons e com os seus talentos. E a grande bênção disso tudo, né? Todos envolvem a todos e ministram uns aos outros. Nós precisamos deixar de apenas entrar na igreja, sentar no banco, talvez nem ficar conhecendo ninguém, mas passar para a posição de atores, né, de ações, exercerem ações práticas, tanto no prédio quanto em nossas casas. E a visão celular nos permite fazer isso. A célula participativa é o melhor lugar para prepararmos novos discípulos e para que esses discípulos preparem novos discípulos também. Queridos, e a consequência disso, qual que é? A multiplicação. O crescimento natural. O crescimento natural, as pessoas vão sendo acrescentadas e por isso vão crescendo, vão expandindo, novas casas vão sendo abertas, novas pessoas vão se capacitando, novas frentes vão se abrindo e mais pessoas vão sendo alcançadas. E isso acontece na força de uma pessoa? Não. A multiplicação, o crescimento é um milagre de Deus. É uma obra totalmente do Espírito Santo de Deus, mas que Ele nos chama de cooperadores, de colaboradores e nos dá o privilégio de participarmos desta grande obra. Então, resumindo, né? Valores inegociáveis. Nós não podemos negociar, nós não podemos abrir mão de relacionamentos significativos no nosso meio. Evangelismo por relacionamentos. Um amigo que fala de Jesus para outro amigo tem muito mais eficácia do que um grande preletor que você nem conhece. O relacionamento, o evangelismo relacional é a grande chave. Formação e capacitação de líderes, participação de todos, tem lugar para todos, todos são importantes. E a multiplicação aí de um pequeno grupo. Terminando então, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de alguém que tenha essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. O Senhor busca de nós essa fidelidade. Ele confiou a nós uma obra, Ele confiou a nós uma geração. Como comecei orando aqui nesta noite, o bastão está na nossa mão. O bastão está na nossa mão. Assim como aqueles discípulos fizeram um trabalho tão bem feito, apesar das suas dificuldades, das suas imperfeições, de todos os seus limites, eles fizeram um bom trabalho. O evangelho chegou até nós. Nós tivemos hoje o privilégio de sermos alcançados por esse evangelho. O que vamos fazer com ele? O que vamos fazer com ele? O Senhor espera de nós fidelidade. Uma igreja preparada, uma igreja adestrada para alcançar novas pessoas. Qual é então o significado desta fidelidade? Qual é o significado? Quando vamos olhar
aquela pessoa fiel, é aquela pessoa, em primeiro lugar, constante. Ah, querido, como isso tem sido difícil nos dias atuais. Lidamos com tantas pessoas que, às vezes, a primeira dificuldade, eu não quero mais, eu vou largar, isso está muito pesado, cuidar de gente dá muito trabalho. Dá mesmo, cuidar de gente dá muito trabalho, mas são as pessoas mais importantes, alcançadas, resgatadas por um alto preço, o sangue de Jesus. Então, nossa maior missão é a constância. Deus espera de nós isso, a fidelidade, o amor, ser verdadeiro, ser estável, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa leal, aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Você tem na sua mão a chave. Você sabe que você pode trazer uma pessoa fadada a um destino eterno no inferno. Você tem a chave para trazê-la aos pés de Jesus. Querido, nós estamos aí agora. Nós não temos, hoje, nós temos o dia de hoje. Hoje é o tempo chamado por Deus para alcançarmos a nossa geração. Amanhã pode ser tarde demais. Não preciso nem falar do que nós vivemos aí há 2 anos nesta pandemia. Não é mesmo? Como nos pegou de surpresa. Quantas situações tão dolorosas, tão tristes que nós vivemos e ficou estampado no nosso rosto a nossa fragilidade, não é? A nossa fragilidade, ninguém sabe de nada, nós não temos poder e domínio sobre nada, mas nós temos hoje, na nossa mão, a capacidade de alcançarmos pessoas, transformando-as em verdadeiros discípulos de Jesus. Então, essa é a hora, este é o momento. Fique de pé no seu lugar, que eu quero orar por você, porque esse tempo está agora nas nossas mãos. Agora é o tempo da salvação. Agora é o tempo que o Senhor tem confiado a nós. Qual é a atitude no seu coração? Qual é a sua resposta agora ao chamado de Deus? Você tem um chamado. Seja qual for, para agir de que maneira for, mas Deus te chamou para ser um ganhador de almas, um fazedor de discípulos, e que vão fazer também outros discípulos. Qual é a resposta que você tem para dar para o Senhor nesta noite? Deus querido, nós somos mesmos confrontados com a Tua palavra. Deus, eu quero mesmo te agradecer, porque nós um dia fomos alvo desse amor do Senhor. Um dia, Deus, alguém nos amou e apresentou para nós o amor de Jesus. Fomos alcançados, nossa vida foi transformada. Deus, eu fico imaginando aqui um salão repleto como esse, de quantas coisas o Senhor já nos livrou. De quantas coisas o Senhor já tirou da nossa frente, nos limpando, nos libertando, nos perdoando, nos purificando. Deus, por isso nós somos imensamente gratos pelo Teu amor e pela Tua graça por nós. Deus, e é por esse amor que nós queremos agir da mesma forma, com amor, com graça, com compaixão, assim como o Senhor olhou para aquelas pessoas, teve compaixão delas, ó Deus. Eu peço que nesta noite o Senhor derrame para cada um de nós compaixão por aquele que está perdido. Compaixão, ó Deus, por aquele que não te conhece ainda, Pai. Eu te peço que o Senhor coloque dentro de nós e faça de cada um de nós aqui um verdadeiro discípulo do Senhor. Deus, e faça desta igreja o que o Senhor já tem feito, mas uma igreja viva, atuante, cheia da Tua presença e ganhadora de almas, Deus. Que esta igreja faça diferença nesta cidade, que Londrina seja transformada através do amor desta igreja. Seja espalhada, ó Deus, para que cada um aqui encontre mesmo aquele que o Senhor tem planejado e preparado. Capacita-nos, ó Deus, com a Tua graça, com a Tua unção e com o Teu poder.
é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.